Quando somos libertos de nós mesmos, nós reconhecemos o amor que Deus tem por nós e nós não temos apego a nada nessa vida que não seja a Cristo Jesus. A contribuição cristã não é resultado de pressão de homens, não é querer aparecer, não é fazer com motivações escusas, não, mas lançando mão de tudo hoje que igrejas estão desenvolvendo por aí, querendo arrancar, querendo tirar, querendo tão somente enriquecer. Isso não é evangelho. Cristão enriquece, sabe como? Compartilhando e dando a muitos. Isso é evangelho. Estamos completando exatamente 20 anos, conforme a lei 10.436, reconhecendo a linguagem de sinais brasileiras, a Libras. E é tão oportuno a gente estar celebrando o culto por esses 20 anos dessa grande conquista e com a participação dos surdos da nossa igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu fico surpreso, porque eu vejo tanta gente conosco online e poucos estão curtindo ou estão compartilhando. E só para você ter uma notícia boa aí, a gente vai fazer agora toda sexta-feira ou sábado, vai publicar a agenda da igreja com todas as atividades. Você pode dar um glória a Deus? Agora, como é que você vai conseguir? Baixe o aplicativo da igreja, curta a página, compartilhe esse link. E nós estamos ficando chiques mesmo, que a gente olha para a igreja há um ano atrás e agora esse ano, irmãos, vocês estão achando que a PIB Vila da Penha já está aí na plataforma TikTok. Agora também, né, Spotify. É só você quero ouvir o sermão de quem pregou. Vai estar lá, você fica ouvindo na ginástica, PIB Vila da Penha ouvindo o sermão, rios, o que você quiser. Olha que coisa boa, irmãos. E olha que o pastor Anderson não gosta de tirar foto, eu não gosto de redes sociais, eu tento fugir dessas coisas. Mas a loucura hoje é a gente não investir isso, não enxergar como isso tem um alcance maravilhoso, para que vidas sejam resgatadas, para gerar uma melhor conexão. E eu quero agradecer a equipe aí, a Márcia, enfim, ao Rômulo, ao André, a todo esse time tem trabalhado incansavelmente para que a gente consiga dar saltos maiores e melhores para a proclamação do reino de Deus. E tem também a nossa página na internet, está ficando cada vez melhor. Para quê? Para você estar mais conectado com a sua igreja. Então, não baixou o aplicativo? Faça isso. Curta a nossa página, pegue o link, compartilhe e dentro em breve a gente vai envelopar melhor esses sermões. Vai ter uma palavrinha de quem pregar antes, vai ter um jingle da igreja, a gente vai fazer um negócio assim, paleta de cores, vai ficar um negócio bem bacana. Para quê? Para você acessar só aquele sermão assim, está empolgado só com aquela palavra inicial, aquele rios que vai soltar ali, você vai dizer, olha, minha igreja é uma bênção. E nós vamos cada vez mais servir ao Senhor pela instrumentalidade das redes sociais. Eu quero agradecer, irmãos, eu fico pensando nessa equipe aqui trabalhando, esses irmãos com tanto amor e carinho, então eles aqui, ó, filma eles aqui, ó, filma vocês aqui, os colegas aqui, ó, vai ser igual o Domingão do Faustão, aqui, ó, atrás dos bastidores. Irmãos, tá, um ajuda, o outro vem do som, o outro bota aqui, o outro trabalha ali. Nós temos quase 80 pessoas treinadas, capacitadas, fazendo um serviço, adorando ao Senhor. Eu tenho uma gratidão por vocês, acho que vocês não têm ideia não. Que alegria ver tudo que vocês têm feito pelo reino de Deus. Bom, nesse momento eu queria agora então passar a proclamar a palavra de Deus. E quero agradecer você que está conosco aí na internet, você visitante. Quantos visitantes nós temos conosco hoje aqui na igreja? Levanta a mão. Olha aí quanta gente boa. Cadê lá ali atrás? Ali, irmão. Deixa eu pedir uma coisa. Tem gente na galeria visitante? Tem gente lá? Deixa eu ver. Não estou enxergando bem, não. Cadê você? Quantos estão nos visitando aqui? Ali, cadê a sua mão estendida? Irmão, eu estou com vontade de abraçar vocês, dar um cheiro em vocês, mas sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Maurílio, como é bom contar contigo aqui.
né? Que benção, ele veio lá de Teresópolis só para assistir o culto aqui. Tem assistido online, é a primeira vez que ele está aqui conosco. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Queria então convidá-los a abrir a palavra do Senhor, 2 Coríntios, essa segunda carta, lá no capítulo 8. Nós vamos verificar então algumas verdades paulinas, que vai falar de princípios da mordomia. Eu queria então refletir nesse tema, princípios da mordomia cristã. 2 Coríntios, capítulo 8, você vai ver um homem de Deus, o que ele vai falar a respeito das igrejas da Macedônia, e dando uma aula para a própria igreja de Corinto. Por quê? A gente vai ver que os irmãos lá em Corinto, eles não estavam observando o que poderiam fazer pelo reino de Deus. E assim sendo, o apóstolo Paulo vai usar o parâmetro da Macedônia para falar assim: vê se vocês aprendam com esses irmãos para observar o que é mordomia. E o texto diz: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Me chama a atenção, irmãos, eles suplicaram insistentemente para participar. Ninguém pediu não, ninguém sugeriu não. Eles falaram: por favor, a gente não pode ficar fora disso, nós temos que ajudar. E eles superaram todas as expectativas. Vamos falar com Deus? Senhor, a tua palavra será proclamada, e ela sempre faz aquilo que agrada ao teu nome. Que diminua eu, que o Senhor cresça. Desperta-nos, fale conosco, em nome de Jesus, amém. As Sagradas Escrituras não nos dão indícios de uma igreja viver permanentemente dependendo de uma outra, administrativa ou financeiramente. É bem verdade que Paulo vai instruir ao jovem Timóteo acerca do cuidado que deveria ter com as viúvas, bem como a todos os necessitados da igreja. Mas nós vamos observar um período de muita criticidade, de muita escassez, durante então o governo do imperador chamado Cláudio. A gente vai ver uma fome generalizada, e os discípulos de Cristo em Antioquia, conforme suas posses, enviaram socorro a todos os irmãos da Judeia. Eles fizeram isso por intermédio de Paulo e Barnabé, homem cheio do Espírito Santo e de fé. Os discípulos de Antioquia começaram a fazer obras maravilhosas, mas Paulo, durante suas viagens missionárias, ele olha então para os irmãos de Macedônia, de Acaia e também da Ásia Menor. O apóstolo Paulo começa então a levantar uma oferta especial. Qual era o destino? Judeia, socorrer aqueles irmãos no momento de grande aflição. Mas o apóstolo Paulo vem falando em decorrência, e ele usa um termo que poderia ser traduzido, pelo menos nesse capítulo 8, por graça. 9 vezes ele usa uma expressão como oferta, como doação, que nós poderíamos traduzir e falar que é graça. Aliás, tem várias versões da Bíblia que vão falar que isso é graça. Por quê? O ato de contribuir
o ato de você fazer algo nesse sentido, nada mais é do que graça que o Senhor te dá para você poder distribuir. De graça recebeste? Você recebeu de graça, meu irmão? Você está cheio da graça e não de graça? Você está cheio da graça? Foi a graça do Senhor que te alcançou. E o apóstolo Paulo começa a dar testemunho à igreja de Corinto, dizendo assim: olha, vocês precisam ver o que Macedônia fez com enorme generosidade, cheios dessa graça. O propósito paulino era dizer: igreja de Corinto, vê se vocês conseguem acordar, porque a graça de Deus se manifesta pela compaixão, e Deus demonstra isso, que apesar de sermos pecadores, miseráveis, escravos do pecado, o Senhor nos alcançou com a sua graça, e a graça se regozija em dar, ao ponto do Senhor ter tanta graça e nos amar tanto que deu o seu único Filho em nosso lugar. A graça entende que o privilégio consiste em oferecer. O privilégio não é de quem recebe, é de quem manifesta ajuda. A graça não perde oportunidade de ofertar aquilo que de graça recebeu. E Paulo vai manifestando toda essa graça sobre graça, até porque, num primeiro momento, para você observar o princípio da mordomia, é o seguinte: da tribulação eles tiravam alegria. Que princípio de mordomia é esse? Você imagina você vivendo um momento de dor, um momento de escassez, um momento de falta de recurso, e o texto vai dizer que eles viviam uma extrema pobreza, mas isso não os impediu de contribuir. Esses crentes eram muito pobres, opressos por várias coisas que estavam ao seu redor, mas eles insistentemente falam: a gente quer ajudar, a gente quer participar. Na perseguição e na pobreza eles refletem generosidade, graça e alegria. O que é isso, senão o evangelho que toma conta dos seus corações? É tão difícil a gente observar momentos de dor, de tristeza, a gente começa a murmurar, o egoísmo quer prevalecer, ficamos insensíveis às oportunidades que o Senhor nos dá, até porque quem está vivendo uma extrema escassez, ele olha para o lado e fala assim: tem alguém necessitado, mas eu também sou. Tem alguém em dificuldade, mas eu também tenho. E fica aquela coisa, meus irmãos, a gente sempre dá desculpas para a gente se tornar insensíveis. Eu fico vendo igreja, como as pessoas gostam às vezes de pendurar no CPF. Igreja, o que é isso? É a pessoa que acha assim: a igreja tem que fazer alguma coisa, a igreja CPF, e só se esquece que igreja somos nós. Isso vai tornando as pessoas insensíveis. Outro dia eu estava ouvindo um testemunho de um pastor falando assim: eu queria fazer seminário, não podia, viver na minha dificuldade, eu não queria ser pesado para a igreja. Era isso que o apóstolo Paulo fazia a todo momento. Trabalhava, construía tendas. O próprio Jesus, o próprio apóstolo, teve momentos de suas vidas que foram sustentados até por mulheres. Mas em momento algum eles queriam ser pesados para a igreja. Sabe por quê? Quando a gente pensa nos objetivos que temos, às vezes a gente vai se tornando insensíveis. A gente quer que a igreja, o CPF, faça alguma coisa quando entra a dor. Eu estou vivendo um drama, eu preciso hoje, eu bati com o carro, a igreja tem que me ajudar. No entanto, eu não deixo de, nos finais de semana, ir para restaurantes e empreender recursos e esforços. Irmãos, há anos que eu vejo esse filme na igreja.
Pessoas que querem e desejam que olhem para a sua dor, mas não querem abrir mão, às vezes, das mordomias às quais estão inseridas. Eu já vi oferta para socorrer pessoa, que a pessoa, quando ganhou, eu não tenho o que comer, foi para o supermercado, comprou tibone, assado de tiras, picanha. Se fosse eu, ia comprar 100 patinho, lagarto, e falar, mói, bota um tempero bom para esse troço render. Porque aqui a gente precisa esticar esse negócio. Eu conheço gente que falou, olha, eu preciso tanto, me socorro. Chegou a oferta, a primeira coisa que a pessoa foi fazer, ao receber o dinheiro, dizendo que estava passando fome, salão de beleza. Saiu dali com cílio, aquele cílio que pisca, dá uma ventania lá no final da igreja. Unha francesinha, tal. Fez a progressiva, a regressiva, a intuitiva, tudo isso aí, irmão. Mas o que é isso, senão as pessoas se tornarem insensíveis? Elas não compreendem o privilégio que é o dar. Parece que o olhar é sempre eu preciso, eu careço, ninguém faz nada por mim. Percebam a dificuldade. Mas a igreja da Macedônia não, eles tinham abundância de alegria, com toda a escassez, a dificuldade, a generosidade deles salta aos olhos, porque quando a gente passa por extrema pobreza, a gente tem sempre necessidade de algo, irmãos. Quem passa por extrema pobreza não sabe nem o que vai comer no dia seguinte. Quem passa por extrema pobreza, a gente vê a dificuldade e a gente vai ficando cada vez mais insensível e achando que a vida é injusta. Tem gente que até hoje vem na igreja e fala, a igreja me dá anos de uma cesta básica, mas não é porque está passando fome, é porque se pendurou na cesta básica e acha que a igreja tem que ter obrigação. Enquanto que a cesta é um socorro, é uma coisa emergencial para quem tem necessidade e não tem o que comer. O que é isso senão uma tremenda insensibilidade? Aí a gente vai dizer assim, irmãos, tem outro que está precisando. Pastor, não gosta de mim não. Não foi com a minha cara desde o primeiro dia. Aí você vai dizer assim, meu irmão, entenda a gente nesse processo. Nós precisamos socorrer a quem ajuda. Quem me deu essa cesta foi o pastor Sebastião Ferreira e me garantiu que eu ia estar com ela até os dias de hoje. Dá vontade de falar assim, então vá lá e cobra ele. Vá lá falar com ele. Reclama com ele. Irmãos, nós estamos perdendo a capacidade de dar, de entregar. A gente só quer receber. Isso vai nos tornando insensíveis. A gente quer isso para a nossa vida, a gente quer isso para os filhos, a gente quer isso para todo mundo. E o Senhor, em meio às dificuldades e provas, vai nos dar oportunidades da gente semear, da gente ser canal de bênção, da gente largar o egoísmo, olhar um pouquinho para o lado e falar assim, apesar da minha dor, apesar da minha escassez, apesar da minha dificuldade, Deus tem oportunidades para mim, eu não posso desperdiçá-las. Às vezes a gente busca consolo, alegria, porém a gente se derrama em rios de lágrimas e a gente fica cada vez mais sucumbindo e as coisas nos puxando para baixo. Sabe por quê? A gente está sempre carecendo, sempre necessitando, mas a alegria do crente não está ligada às coisas ruins que podem acontecer, nem às coisas boas que possam suceder. Até porque a nossa alegria não vem das coisas exteriores, mas da graça que traz a paz interior que só Cristo dá. Eu conheço gente que vive uma extrema pobreza, mas é tão alegre. Eu conheço gente que vive uma grande riqueza, mas é tão triste, tão miserável que só tem dinheiro.
Olha que coisa, irmãos, que paradoxo. Mas tem, mas muito, eu conheço muita gente assim. Os discípulos falaram: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele responde calmamente: por que vocês estão temendo, homens de pouca fé? Repreendeu o vento e o mar, dizendo: cala-te, aquieta-te. Houve uma grande bonança. Quantas vezes as tempestades da vida parecem anunciar uma tragédia diante de cada um de nós, e a gente olha e fala: não vai ter como sair, não vai ter como pagar, não há o que fazer. E agora, nesse momento de enorme escassez, tem pessoas que ainda se aproveitam da situação. Sabe por quê? Deveriam ter alegria pelo que Cristo fez, e mesmo diante de tanta dificuldade, eles deveriam transbordar a graça diante de tudo que Jesus conquistou por cada um de nós na cruz. Você quer cultivar a alegria na tribulação? Em primeiro lugar, seja agradecido. A Bíblia fala: em tudo dai. Toda pessoa que na escassez não contribui, às vezes nem a abundância, repare, é ingrato. É ingrato. E quando você é agradecido, tem hora que eu fico olhando e falo assim: Deus, o que o Senhor me dá, o que o Senhor fez por mim, meu Pai. Às vezes eu fico com vergonha de Deus. Às vezes eu tenho vergonha de Deus. E lembrar uma expressão de uma mulher que nós fomos visitar, Márcia, lembrei disso agora. E que nós sentimos de Deus levar uma oferta generosa a essa pessoa. Aí nós fomos lá na igreja dela e preparamos assim aquele envelope que, sabe, faz peso. Chegamos lá, a irmã não estava, viemos embora. 2, 3 dias depois eu fui fazer uma cirurgia aqui no dente, tirar um siso, não podia falar, não podia nada. Aí a doutora Márcia fala assim: temos que ir no supermercado comprar um sorvete. Aí eu fiz esse sacrifício, irmãos, obediente que eu sou. Fui lá no supermercado, falei: vou cumprir. A doutora falou, cumpra-se. Quando a gente vai entrar no supermercado, quem a gente vê? A irmã. Do lado tinha passado um monte de carrinho, tinha uns 3 carrinhos abarrotados. E eu não sabia fazer linguagem de sinal, né? Nem podia falar, e eu estou: Márcia, E a Márcia viu, falou: soube que vocês estiveram lá na igreja, nós fomos atrás da irmã. Aí eu falei: Márcia, o envelope está na tua bolsa, está aqui. Ela falou: nós fomos lá porque a gente queria te abençoar. Ela: glória a Deus. Aí eu falei assim: dá para ela, dá para ela. Ela pegou o envelope e falou assim: eu tenho vergonha de Deus, porque a minha irmã acabou de sair daqui, porque Deus me mandou para um supermercado que a minha casa estava vazia. Falou assim: pegue tudo de melhor, tudo que você sonha, encha os carrinhos que eu vou prover e eu vou dar o jeito. E eu vim pela fé, pratiquei tudo isso. E eu passei um cartão que não tinha nada, eu imaginava que ia ter alguma coisa, peguei outro, nada. Aí falei com minha irmã, que acabou de sair agora: vai lá em casa porque ficou um cartão. Para mim o negócio estava no cartão. E ela estava com a conta do lado de fora, com os carrinhos assim na mão, chorando. Aí eu falei assim: conta o dinheiro e vê qual o valor da nota. Irmã, não preciso falar que foi um casamento perfeito. Você sabe por quê? A Márcia está aqui, testemunhando disso. Pegamos as compras dela, enchi o carro, levei ela em casa, ela ligando para a irmã, feliz da vida. Sabe por quê? Só por um detalhe. Irmãos, Deus sabe tudo quanto nós necessitamos. O Senhor é o Yahvé Jiré, o Deus da provisão. Essa experiência marcou a minha vida como um testemunho, que ela pegou o envelope e falou assim: eu tenho vergonha do que Deus faz na minha vida. Irmãos, eu olhei o carrinho dela,
é que a Márcia fala assim que eu sou um pouco, não é pão duro, irmãos. É assim, deixa eu usar uma terminologia, uma verborragia que qualifique melhor o seu pastor, né? Eu sou assim, comedido, controlado, né? Assim, tem coisas que olha assim, não precisa gastar tanto, esse aqui resolve. Tem coisa que não dá não, irmão. Tem coisa que não vale a pena não. Mas tem muita coisa que vale a pena. E eu estou sempre buscando esse vale a pena economizar, sabe? Eu estou farejando isso na minha vida, eu sempre tento fazer isso. Daquela coisa mais simples, mas tá bom, já quebrou o galho. É isso, nesse caminho, nesse propósito. Quando eu olhei o carrinho dela, eu falei assim, Jeová, há quanto tempo eu não como aquele negócio ali? Eu fui botar nas compras dentro do carro e olhando, eu falei assim, Senhor da glória, o negócio aqui tá bom demais. Mas carinho de Deus com a vida daquela mulher. Segundo, seja generoso e desprendido. Quer cultivar alegria na tribulação? Seja generoso e desprendido. Irmão, se o privilégio é dar, não perca a oportunidade de dar. A Márcia tem um princípio, eu não tenho uma igreja que eu vá com a Márcia, que a Márcia não pega um envelope e não lance uma semente. Eu acho isso fantástico. Eu acho isso fantástico. Chegou o ponto, irmãos, um dia nós fomos num congresso, aí nós oramos. Vou contar uma grande derrota agora. Aí eu fui lançar uma semente no ministério de uma pessoa. Aí, quando eu vi, a Márcia já estava vindo assim e falou assim, fiz uma semeadura boa. O que eu fiz? Glória a Deus. A família já se fez manifesta e representada. Minha esposa, uma só carne. Peguei o meu envelope. Retendo. Aí, passou aquela semeadura, eu fui orar, o Espírito Santo. O Espírito Santo é tremendo, irmãos. Por que você reteve e não deu? Aí o bobo vai querer argumentar com Deus. Gente, que coisa insana. Não, Deus, é que a minha esposa, sabe a minha esposa, a mulher que tu me deste, num ato de profunda generosidade, representando toda a família Maciel, foi lá e praticou, Deus. Eu mandei que você fizesse. Aí eu liguei, eu já estava fora do evento, foi dentro do carro, sei lá, não foi isso, Márcio. Aí eu liguei para o pastor, falei assim, pastor, eu errei feio contigo. Ele, o que houve? O Espírito Santo falou para eu semear no seu ministério, e eu retive, porque eu vi a minha esposa praticando esse ato. E eu orei, Deus mandou dar em dobro. E eu queria fazer isso, pastor, porque eu estou com vergonha do que eu fiz. Eu não podia ter feito isso. E eu fiz, eu estou te pedindo perdão, porque isso não era meu. A partir do momento que Deus mandou dar, não é teu. Bote isso na tua cabeça, não é teu. Você é mordomo, mordomo só administra aquilo que não tem. Amém, irmão? Tem gente que fala, o dinheiro é meu. É teu nada, você é mordomo. Você é mordomo, não é assim? Mordomo administra o que não é seu, não era meu. Pastor, me perdoe, eu errei contigo. Mas pastor, eu nem sabia disso, e o irmão não fala, mas a gente tem que falar a verdade, pastor, eu fiz isso. É uma vergonha isso, mas eu fiz. Aí fui lá, fiz em dobro. Aí teve um ano seguinte, ia ter um negócio lá, ele mandou me convidar a botar assim, num lugar assim, numa cadeira de honra, e falou assim para mim, diante de 600 e poucos casais que estariam com ele lá, ele sentiu falta da gente. Não viu o nome de vocês na lista. O que ele fez? Convidou a gente, botou a gente lá num canto, né? Você já sabe, né, Luiz e Flávia, quem são? Quem fez isso? Aí falou assim, agora eu quero honrar vocês. Queridos, quando a gente honra o Senhor, a gente está disposto a sermos generosos, desprendidos, há uma alegria, e aquilo se volta para você. Por último, você quer cultivar alegria na tribulação, esteja disposto a servir. E servir
Às vezes, a gente acha que é dar oferta. Não, 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 não. Às vezes, é levantar para um idoso sentar. Que, aliás, eu olho hoje, às vezes, para a juventude e fico assim, o que está acontecendo? Eu olho na família, vai sentar meu pai, minha mãe, o pai da Márcia e tal, os jovens são os primeiros, tudo, senta, ocupa o lugar, aí está a pessoa em pé, e não tem simancol não, irmãos. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. Dá vontade de falar juventude, de pé 1, 2. Está na hora de ceder a posição. Irmãos, a disposição em servir, às vezes, é fazer uma coisa até que você não gosta. A nossa disposição em servir inclui um pacote tão completo, que às vezes a gente tem que comer, não o que a gente quer, é o que tem. E às vezes, essa semana foi uma semana, cadê o pastor João? Pastor João Gomes. Saiu agora. Nós vamos fazer tantas visitas. Eu falei, pastor João, hoje, no final do dia, eu falei assim, se fosse pesar a gente aqui fora, eu acho que ia dar umas 10 arrobas a mais para cada um. Aí eu entrava numa casa e falava assim, minha irmã, eu estou bem. Não precisa, não pastor, mas esse aqui é para o irmão. Como é que você vai dizer não? Eu sou obediente, irmãos. Sabe o que é isso? O privilégio de uma pessoa que quer servir. Quando você entende isso, esse ato de serviço, de generosidade, não tem como você falar não. Sabe por quê? O solo nunca diz para a semente, não tenho necessidade de ti. Eu aprendi isso. Eu aprendi. Aí chego em casa, Márcia, lindo, você não vai comer nada não? Eu falei, não, irmã, hoje eu já comi por hoje, amanhã até o dia seguinte. Já estou bem. Pelo serviço que alguns hoje me ofereceram. Segundo lugar, da pobreza faz riqueza. Irmãos, no meio de uma severa tribulação, a grande alegria na extrema pobreza se transborda em rica generosidade. É o que diz o verso 2. A igreja de Corinto avança financeiramente pelo volume dos negócios. Estava lá os portos da região, tudo, a coisa bombando financeiramente falando, e a Macedônia afundando, cada vez mais desgraça, guerra, invasão, bárbaros, romanos, opressão, mas é o momento em que a Macedônia, da extrema pobreza, eles tiram a extrema riqueza. Da extrema pobreza vem a extrema riqueza. Nós tivemos em março aí, final do ano, Meline também, lá na igreja do Lixão, no Egito. Milagre aquilo. Igreja lá para 10.000 pessoas, no meio de um lixão. Você fala, irmãos, pensa comunidade do Rio de Janeiro, que você olha e fala assim, o negócio aqui é feio. Pensa Manguinhos ali, aquelas áreas que você olha, vê, lá é pior. Feio. E não tinha lugar para fazer nada. Um milagre lá, a rocha fendeu, abriu o templo, construiu. Aquele templo que tem lá é um milagre. O que me chama a atenção, você vê as pessoas ali no meio de um lixão, ali tudo que é lixo da cidade é depositado ali, no meio do lixão tem a igreja, e você vê o pessoal alegre, feliz, servindo ao Senhor. Como é que pode um negócio desse? Sabe por quê? Eles não ofertavam, a igreja da Macedônia porque eram ricos, não. Eles não davam do que sobrava, não. Eles não faziam algo assim, vou fazer uma média. Vou ficar bem agora na tesouraria da igreja. A diretoria vai me olhar e falar, que pessoa generosa. Não tinha esse tipo de sentimento. Eles não faziam algo para obter glória. Na verdade, o que eles faziam era para refletir o Rei da Glória.
O que eles faziam foi assim: eu vou mostrar quem é o Rei da Glória, da extrema dificuldade. Por isso que a Bíblia fala aqui em 2 Coríntios 6,10, fala, eles não tinham nada, mas possuíam tudo. Sendo pobres, eles enriqueceram a muitos. Irmãos, você pode enriquecer a muitas pessoas, mesmo numa miséria absoluta. O apóstolo Paulo faz questão de destacar o exemplo deles, dessa oferta sacrificial que supera expectativas. Ele fala, olha, superou, foi muito maior do que nós imaginávamos. Sabe por quê? Porque eles seguiram o exemplo de Cristo Jesus, quando Cristo se esvaziou, aniquilou, se fez pobre, para que hoje nós fôssemos ricos, cheios da graça, herdeiros de uma herança incorruptível. Vamos estar sentados lá com a plenitude. Você tenta imaginar o que é você viver com a glória de Deus. Que herança, que riqueza. Por isso, eles não davam do que sobravam. Por isso, eles da pobreza tiraram. Até porque, quando você age multiplicando, dando e doando, mesmo tendo pouco, um milagre acontece. Muita confiança, sabe em que eles tinham? Na provisão de Deus, certeza de que nada trouxeram a esse mundo e que nada levariam dele. Convicção de que eram mordomos e tudo que praticavam deveriam glorificar ao Senhor. Era uma vontade de fazer algo para dizer apenas: Deus, eu te honro, eu não sou insensível. Por isso, da extrema pobreza, eles se tornaram ricos em generosidade. A Bíblia fala, olha, cuidado, nada façam vocês por contenda, por vanglória, mas por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, não, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Eu queria concluir, e para concluir, deixa eu começar te fazendo uma pergunta. Você hoje está mais para um crente da igreja de Corinto ou da Macedônia? Porque os atos macedônios demonstram total liberalidade, uma oferta sacrificial. Sabe por quê? Porque eles já tinham o exemplo de Caim e de Abel. E quando olha, o Caim que estava cuidando da terra, um Abel que era um pastor. Um dá o fruto da terra, o outro dá do gado. Mas a Bíblia fala, Deus se agradou da oferta de quem, irmãos? De Abel. Caim começa a ficar com raiva do seu irmão. Mas sabe por quê? Abel dá das primícias. Abel dava do melhor. Todas as vezes que eu sou desafiado a fazer algo para glorificar o nome do Senhor, eu penso se a minha oferta é uma oferta de Caim ou uma oferta de Abel. Eu sou da igreja da Macedônia, eu sou da igreja de Corinto. Porque a Bíblia vai falar para cada um de nós. Desde lá do Antigo Testamento, você já vê exemplo do que é graça, do Senhor olhar o coração. Mas a gente vê no Novo Testamento ira, justiça divina. Atos 5, Ananias e Safira.
Barnabé, e era uma moda, vende propriedade, bota tudo quanto que tem aos pés dos apóstolos, Atos 2. Aí vem o Ananias, agora é a nossa vez, vamos tirar onda. Vende a caxanguinha lá de Cabo Frio, vende a casinha lá na Campos do Jordão, vende a minha casinha lá e vou botar aos pés dos apóstolos. Só que na hora de colocar, retiveram parte. O que aconteceu? Mentiram ao Espírito Santo. O juízo veio de imediato. Sabe por quê? Porque ali Deus estava vendo um coração não disposto a ofertar, mas disposto a aparecer. Não disposto a honrar, mas disposto a ter honra. Não disposto a glorificar, mas disposto a usurpar a glória que é do Senhor. Se dele, por ele, para ele são todas as coisas. E essa oferta começa a demonstrar o amor. Generosos são os que mais amam. O nosso amor ao Senhor vai demonstrar a nossa generosidade. Por isso eles suplicavam o privilégio de participar. Eles amavam a Deus sobre todas as coisas. Eles contribuíam porque eles estavam apelando, o coração fervendo, dizendo: eu não tenho nada, mas o pouco que eu tenho, eu faço questão. Amor. Não foi o apóstolo Paulo que rogou a eles dizendo: contribua, devolva. Olha o princípio espiritual, meus irmãos. Tem gente que dá quando o outro dá um toque, fala assim: ó, dá aí, devolve aí, faz alguma coisa aí. Isso não agrada ao Senhor. Não é isso que agrada ao Senhor. A gente olha para uma oferta, a gente olha para uma retribuição, a gente olha para uma contribuição, a gente vê a pessoa ardendo. Eu não posso ficar de fora, porque eu tenho amor. Quem muito ama, muito doa, porque há maior felicidade em dar do que receber. Bom samaritano entende isso. Passa um sacerdote, não é comigo. Passa um levita, não tem nada a ver comigo. Mas passa o bom samaritano, ama, muda a sua agenda, investe tudo que tem, depois volta para saber como está. Sabe o que é isso? Um coração transbordante de amor. Quando somos libertos de nós mesmos, nós reconhecemos o amor que Deus tem por nós, e nós não temos apego a nada nessa vida que não seja a Cristo Jesus. A contribuição cristã não é resultado de pressão de homens, não é querer aparecer, não é fazer com motivações escusas, não, mas lançando mão de tudo hoje que igrejas estão desenvolvendo por aí, querendo arrancar, querendo tirar, querendo tão somente enriquecer. Isso não é evangelho. Cristão enriquece, sabe como? Compartilhando e dando a muitos. Isso é evangelho. Isso é genuíno. Isso é verdadeiro. Isso toca o coração de Deus. Essa oferta de Macedônia demonstra uma entrega total de fidelidade ao Senhor. Sabe por quê? O texto diz: eles deram de si mesmos primeiramente ao Senhor. Sabe o que eu aprendo aqui? A questão principal para a gente entender no mês de missões, de contribuição, que é a compaixão, para saber o que é a graça. Só existe verdade quando entregamos a nossa vida, tudo que temos e somos, ao Senhor Jesus Cristo. Enquanto a gente não entrega tudo a Ele, principalmente a nossa vida toda a Ele, nós nunca vamos aprender o que é graça. Não tem como.
A gente não aprende o que é amor. Quando Ele é Senhor de tudo, quando a nossa existência está tudo confiado nas mãos dEle, a gente vai investir nossa própria vida ao autor e consumador dela. A gente vai se transformar sim em pessoas generosas, viver retendo, tentando ganhar, sem ter sensibilidade com o que está ao seu lado. É a falta de amor, é não compreender que você tem que fazer uma entrega primeiro da sua vida, porque aquele que retém o que deveria dar, perde. Pior, deixa de ganhar o que nunca poderia ser perdido, porque aquele que quiser salvar a sua vida, mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse vai achar. Deus não está buscando sacrifícios, mas relacionamento, ao ponto de você perceber que o Senhor exige de nós fidelidade. Sabe o que é fidelidade? A gente fala assim, isso é forte, irmãos. Eu sou fiel ao Senhor nos dízimos e nas ofertas, mas se relaciona mal com todo mundo, briga com todo mundo. Mas o dízimo e a oferta, eu sou fiel. Desculpa, você não aprendeu o que é fidelidade. E o que eu vou falar agora é grave. A nossa fidelidade, a nossa entrega ao Senhor, ela tem que chegar a um ponto que a gente, quando perceber que tem alguma coisa com o irmão, a gente vai a ele. Sabe por quê? Porque senão é só oferta, o Senhor não recebe. Ele fala, olha, se você vier entregar e perceber que tem alguma coisa com o teu irmão, qual é a prioridade? Vai. A gente acha que assim, fidelidade é só no dízimo e oferta. Não, fidelidade nos relacionamentos. Sabe por quê? Quem entrega tudo ao Senhor é fiel a Ele nos dízimos, é fiel ao cônjuge no casamento, é fiel aos filhos, é fiel nos relacionamentos, é fidelidade em todos os lados. Porque fidelidade não tem meio fiel e meio infiel. Ou você é, ou você não é. Fidelidade não tem isso que, eu aqui sou e aqui. Não, para. Ou é, ou não é. E quando a gente entende isso, a gente vai ver nas parábolas dos talentos em Mateus 25. A quem confiou e granjeou, a palavra de Jesus é bom, muito bem, servo bom e fiel. Fiel. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Deus é um Deus de fidelidade total a cada um de nós, ao ponto, se nós formos infiéis, irmãos, isso é de doer. Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Ele não se nega, ele não vai fazer isso. Segundo tudo que prometera, nenhuma só palavra faltou de todas as suas boas promessas. Sabe o que é isso? Um Deus que é fiel. Deus não está interessado que cumpramos rituais religiosos. Ele não busca sacrifícios. Ele deseja sim um amor. Ele deseja que tenhamos fidelidade. Sabe por quê? Quem é fiel ao Senhor é fiel em todos os seus relacionamentos. Honra a Deus com toda a sua vida. E o mais importante, não são sacrifícios, não são essas ofertas, não. Até porque bom é que o servo do Senhor seja achado fiel. É a fidelidade. Curva a sua cabeça, fale com Deus. Você é um mordomo do Senhor. Você tem convicção que Ele é dono de tudo? Você tem noção que o mordomo não é dono de nada, ele apenas trabalha para o seu Senhor? Você cuida com zelo e fidelidade de tudo que Deus te confiou? Pois você vai prestar contas da tua função,
você vai prestar contas do teu cargo, você vai prestar contas dos seus relacionamentos, você vai prestar contas dos recursos, você vai prestar contas ao Senhor de tudo que Ele te confiou. Tudo, tudo, tudo. E o que se requer dos mordomos é que eles sejam encontrados fiéis. Fiéis. Eu quero, nesse momento, perguntar a você que ainda não deu de si totalmente ao Senhor. Nessa manhã você quer fazer assim: Deus, eu estou dando de mim. Eu achei que eu tinha entregue, mas eu não sou fiel não, Pai. Eu dou o dízimo, mas eu percebo quantos relacionamentos eu estou ferindo de uma maneira grave. Não quero nem saber de reparar, de consertar. Eu quero que eles fiquem lá e eu aqui. E eu acho que eu continuo fiel, porque eu entrego dízimo e entrego oferta. Não, você não entendeu o que é o Evangelho. Deus requer uma fidelidade total, porque Ele não recebe. Você quer nesse momento fazer assim: pastor, eu estou entregando minha vida nas mãos de Cristo Jesus. Escreve aqui no chat: eu estou consagrando minha vida nas mãos de Cristo Jesus. Eu estou entregando tudo que tenho, tudo que sou. Eu quero agir com fidelidade, como os crentes de Macedônia fizeram. Eu queria perguntar à igreja: quantos estão conosco nessa manhã que estão dizendo assim: pastor, hoje eu estou me rendendo, hoje eu estou me entregando, hoje eu estou confessando a Cristo, para que Ele ache em mim, apesar de uma pessoa imperfeita, mas um servo fiel ao Senhor, um bom mordomo, um bom dispenseiro da multiforme graça divina. Quantos estão conosco aqui nessa manhã que estão dizendo: estou tomando essa decisão? Onde você está? Erga a sua mão. Alguém lá na galeria? Alguém aqui à minha direita dizendo: pastor, sou eu. Não tem vergonha não. Glória a Deus, estou vendo você aqui ao centro. Deus abençoe sua vida. Há mais alguém aqui? Alguém aqui à minha esquerda dizendo: pastor, estou tomando essa decisão. Há mais alguém dizendo: ache em mim, Deus, ache em mim. Agora eu quero orar, e orar por você, que hoje talvez seja um crente da igreja de Coríntios, dizendo: eu tenho recursos, Deus tem me dado riqueza, mas a minha insensibilidade, eu percebo que eu não estou sendo fiel ao Senhor, mas quero ser como um crente da Macedônia. Eu quero ser o primeiro, eu quero dar o meu melhor, eu quero fazer uma oferta agradável ao Senhor. Eu não quero mérito, a glória é dele, eu não quero aparecer, Ele é o Senhor de tudo. Eu quero apenas honrar o meu Deus, ser um bom mordomo, até porque eu reconheço que eu não sou dono de nada. O Senhor me confiou, e Ele me confiando, eu sei que eu preciso em cada ação fazer coisas que honrem o nome dEle. Eu quero sair de Coríntios. Eu vou pedir minha carta hoje de transferência para a igreja da Macedônia. Eu posso viver uma extrema pobreza, mas vai sair daqui uma extrema riqueza de graça, vai transbordar alegria, vai transbordar glória divina, porque eu vou ser aquele que semeia, eu vou ser aquele sensível, eu vou ser aquele que honra o nome do Senhor. Quantos querem nessa manhã, num ato, você está entendendo o sermão, sair da igreja de Coríntios e pedir carta para a igreja da Macedônia dizendo: pastor, eu estou hoje me inscrevendo nessa igreja, eu preciso hoje. Quantos querem orar com esse pastor fazendo assim: Deus, tu está entendendo a posição que eu adoto? Onde você está? Onde você está falando? Eu estou saindo dessa posição, indo para aquela. Eu preciso perdoar. Glória a Deus, amém. Eu preciso perdoar, eu preciso restaurar, eu preciso ser fiel. Glória a Deus, glória a Deus. Quantos querem? Glória a Deus. Vamos ficar de pé e nós vamos adorar o Senhor.